ler alguns versículos da Palavra de Deus. Primeiro no profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ainda no livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Livro de Hebreus capítulo 8. A partir do verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as inscreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ainda um último texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
E seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, ou se embruteceram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai, nós encomendamos a Ti em mais essa reunião a Tua palavra. Usa em nossas vidas como ela é, viva e eficaz, convencendo-nos de quem o Senhor é e de quem nós somos, conduzindo-nos de glória em glória no conhecimento de Ti. Pedimos ao Senhor que lance luz sobre nossas vidas e fale-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses textos que nós lemos são alguns dos muitos textos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que abordam esse assunto tão fundamental da nossa fé, que é a pessoa e obra do Espírito Santo. Talvez, dentre os textos do Antigo Testamento, os dois lidos em Ezequiel 26 e em Joel 2, sejam aqueles que então apontem com maior clareza sobre o que os textos que lemos no Novo Testamento abrem então uma completa luz. Lembre que em Ezequiel, o texto que lemos, há uma profecia, o Senhor usou aquele homem, Ezequiel, dizendo que viriam dias em que aquele povo seria purificado, mas não com aquela água que eles tinham no Velho Testamento, que era uma água para purificação cerimonial, como se usam hoje aí em alguns lugares. Na verdade, é algo que já passou há muito tempo, continua ainda sendo usado por algumas pessoas, mas realmente isso pertence à velha aliança. Aquela água purificadora que era usada para a limpeza cerimonial, tanto de pessoas quanto de objetos, que por algum motivo teriam se tornado impuros diante de Deus, segundo a lei de Moisés, a lei cerimonial chamada. Mas o Senhor contrasta ali na profecia de Ezequiel que viriam dias em que ele, o Senhor, derramaria uma água pura, que não era aquela água que os sacerdotes usavam, ordenada até pelo próprio Deus, mas na lei de Moisés, não na nova aliança. Então ele disse que derramaria essa água pura, ele mesmo, e eles ficariam purificados. Não é assim? Ezequiel 36, lá no verso 26. Ele derramaria essa água pura, ele, o Senhor mesmo, e eles ficariam purificados. Ele diz assim, vem dias, vem aí dias. Que dias são esses? Você tem que interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, para que você não introduza suas ideias, conceitos, preconceitos e etc. E opiniões. Nossas opiniões nada valem. A palavra de Deus se auto-interpreta, se auto-explica. Então eu li os textos do Novo Testamento para você ver que dias são esses. Poderíamos ainda citar o livro de Atos, quando Pedro mesmo interpreta a profecia de Joel, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui foi o que Joel disse. E isto aqui é aquilo que Joel disse, derramarei meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, etc. Né? Então você vê a Bíblia se interpretando a si mesma. O Espírito Santo mostrando o que ele quis dizer no Antigo Testamento, lançando luz com o Novo. Então nós não temos lugar para nossas opiniões. Nós temos que nos render em submissão à palavra de Deus, né? Para que sejamos edificados por ela. Então naquele capítulo 36 de Ezequiel, algo relacionado ao ministério do Espírito ali em síntese, mas um resumo perfeito, irmão. Tão lindo. Versículos 26, 27 e 28. Lá de Ezequiel. Abre de novo sua Bíblia, por favor, naquele texto. No verso 26 o Senhor diz: derramarei a água pura sobre vós. É muito claro na linguagem do Novo Testamento que essa água aponta para duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o significado espiritual dessa água. Qual o significado espiritual dessa água? A água é a palavra de Deus. Efésios 5, Paulo diz que a igreja está sendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água pela palavra. Então a água, em primeiro lugar, é figura da própria ação de Deus nos lavando. E como que Deus nos lava? Deus não nos lava com água. Deus não nos dá banho de água. Deus nos lava com a sua palavra. Sua palavra nos dessedenta, não é? Ele disse isso à mulher samaritana, lembra? Olha, eu tenho uma água para te dar, que se você beber, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água será em você uma fonte a jorrar. Nós já examinamos esse texto juntos, né? Ele disse depois a mesma coisa, uma coisa paralela, no capítulo 7 de João. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João mesmo, através do Espírito, interpreta, dizendo isso ele disse por causa do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, né? Então essa água fala da palavra de Deus. Essa é a água real, que nos lava, dessedenta, transforma, regenera, vivifica, né? Agora, num sentido paralelo, um sentido consequente, é a água do batismo. A água do batismo não tem valor místico. Assim como não tem o pão e o vinho da ceia. A doutrina da regeneração pelo batismo, ela não é bíblica. O batismo não regenera ninguém. Nós somos regenerados pela ação da palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus, no nosso espírito. Que a Bíblia chama de homem interior. Nosso espírito, o nosso coração, né? Então, a água é uma figura, em primeiro lugar, do Espírito Santo usando a palavra. E, como consequência, uma figura do batismo. Porque o que é o batismo? O batismo é um marco, testemunho, memorial, confessional daqueles que então renderam suas vidas por uma visão clara de quem é o Senhor Jesus. Então creem no seu coração, confessam com seus lábios que Ele é o único Senhor e o único Salvador pessoal de suas vidas. E as pessoas vão à água e dão esse batismo, dão esse testemunho pelo batismo, passam pelo batismo. Então o batismo é uma figura consequente, paralela. Aqueles que foram lavados pela palavra, passam pela água do batismo, testemunham isso, diante de Deus, de anjos e demônios, que agora eles pertencem ao Senhor Jesus, estão identificados com Ele e identificados com o seu corpo, que é a igreja. Uma linda figura, né? Então Ezequiel falou sobre essa figura. Eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Está lá em Ezequiel. Isso ainda viria no tempo de Ezequiel. Hoje nós já vivemos isso há mais de 2000 anos, não é? Pessoas e mais pessoas têm sido lavadas com água pela palavra de Deus, nascido de novo e dado seu testemunho, de que agora pertencem a Cristo. Confessam a Jesus como seu único Senhor, único Salvador. São salvas por esse Senhor, né? Então Ezequiel falou primeiro disso. Depois Ezequiel falou sobre espírito novo e coração novo. Veja aí no seu texto. Espírito novo e coração novo. Que coisa tremenda. O Senhor não faz retoque de vidas. Precisamos examinar esse texto porque ele fala em síntese tudo sobre o ministério do Espírito Santo. Tudo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo usa a palavra, que é essa água, não é? E nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Nós temos uma visão que não tínhamos, nós temos uma confissão que não tínhamos, nós temos uma relação principalmente com Deus que nunca tivemos, se tornou algo novo para nós, porque agora sim conhecemos Deus,
como nosso Senhor, como nosso Deus, né? Então Ezequiel falou disso, o Espírito Santo aplicando a palavra, água pura. Depois Ezequiel falou que nessa aliança que o Senhor faria com o seu povo, o Senhor daria a eles também um espírito novo e um coração novo. Lembra do texto que eu acabei de ler aqui em Coríntios, Paulo explicando isso, que não era um coração de pedra, era um coração de carne, porque lá na lei, Deus gravou a sua lei, aqueles 10 mandamentos, na tábua de pedra para o seu povo, a lei chamada moral, não cerimonial. A lei cerimonial foi oral, através de Moisés, né? A lei moral, ela foi gravada por Deus naquelas tábuas, os 10 chamados 10 mandamentos. Mas o Senhor falou, olha, tudo isso era sombra do que havia de vir. No ministério do Espírito derramado pela exaltação de Cristo, Ele agora escreveria em tábuas de carne. Lembra? O texto que nós acabamos de ler aí, 2 Coríntios 3. Em tábuas de carne. Paulo explica, isto é, nos corações. E nós lemos Hebreus também, não foi? Hebreus 8. O que está escrito lá em Hebreus? Imprimirei as minhas leis aonde? Nos seus corações. E as inscreverei aonde? Nas suas mentes. Então olha o contraste. O ministério do Espírito. E voltando a Coríntios, 2 Coríntios 3, Paulo fala assim, olha, e se aquele ministério, que era típico, era figurativo, se aquele ministério foi glória, tanta glória que Moisés, quando saía da presença de Deus, ele punha véu no rosto, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquele que se desvanecia. Moisés, nem mesmo ele sabia e ouvia que o seu rosto resplandecia, por causa da sua comunhão face a face com Deus, como diz a palavra que ele teve. O único homem no Antigo Testamento que viveu essa comunhão com Deus foi Moisés, face a face. O Senhor disse que falava com ele assim, não por enigmas, mas face a face, como um homem fala com o seu amigo. Que coisa tremenda. Mas era só Moisés. Só Moisés. Então agora quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz agora, se aquele ministério da condenação, olha como ele chama aquilo, algo tão glorioso, tão tremendo, e Paulo fala, ministério da condenação. Por quê? Porque o que aquele ministério fez foi exatamente mostrar para aquelas pessoas que elas estavam perdidas sem Cristo. Elas viveram antes de Cristo. Então aquele ministério era para mostrar para elas qual era o seu coração. Elas não conheciam. Elas foram para o deserto confiando em si mesmas. Acharam que eram muito boas. Então aquele ministério da lei, 3 meses de caminhadas no deserto, eles subiram, Moisés sobe ao Sinai. E o povo fica ali acampado. E desce com a lei moral. E a lei moral, então, como eu já falei, é aquele grande espelho, né? Aquele espelhão que desceu do céu assim, né? Figuradamente falando, e foi colocado na frente do povo, para que eles olhassem como eles eram devedores. Aquela lei que dizia, olha, não terás outros deuses diante de mim, porque não há outro Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Foi exatamente o que o povo fez no deserto. Adorando deuses que não são, levantando bezerro de ouro, não é? Então aquela lei mostrou bem os seus próprios corações, para que, por causa disso, em função disso, eles se humilhassem diante de Deus e aguardassem um Salvador. Paulo em Gálatas diz exatamente isso. Ele diz que a lei serviu de aio, a palavra grega é pedagogos, de onde vem a nossa em português, que significa um instrutor de crianças, de pequeninos, de aqueles que não sabem, de ignorantes. Pedagogo, a lei é um pedagogo para nos conduzir a Cristo. Quando nós somos conduzidos a Cristo, nós não precisamos mais do pedagogo, né? Agora nós vamos fazer uma diferença entre a lei cerimonial e a lei moral. Depois vamos tentar colocar isso aqui melhor. Mas por enquanto basta nós continuarmos olhando esse quadro. O que o Espírito Santo veio fazer, irmão, é infinitamente superior ao que foi feito na antiga aliança. Mesmo na vida de Moisés. Moisés tinha comunhão com Deus face a face, de tal forma que seu rosto resplandecia. Mas ele saía e retornava à presença de Deus. E nós? Nós não. Nós temos o Espírito Santo, o mesmo que teve então comunhão com Moisés. A Bíblia diz em Pedro que o Espírito de Cristo falava por meio dos profetas. Então aquela mesma comunhão que Moisés teve com Deus face a face, nós temos pelo Espírito com Ele interiormente, sem fim, sem solução de continuidade.
Porque o Espírito Santo agora foi derramado e ele habita nos nossos corações. Essa é a grande bênção com relação ao Espírito Santo. Ele habita, ele é selo, como também já falei, Efésios, né? 2 vezes é mencionado ali isso. Ele é selo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados, 2 vezes em Efésios, capítulo 1 e capítulo 4. Selados com o Espírito Santo da promessa, selo, que significa garantia, certeza de que aquilo que foi selado tem um destino, não vai se perder no caminho. Pode chegar ao destino através de caminhos difíceis, pode levar pelo processo muitos açoites, ou talvez poucos açoites, depende da resposta dos nossos corações ao falar de Deus. Por isso que o livro de Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas o fato final é que aqueles que foram selados chegarão ao destino. Se num serviço humano você sela algo como garantia de que isso chegará ao destino, né? Você sela lá sua cartinha no correio como uma garantia, entre aspas, né? Se não se perder pelo caminho, uma garantia de que aquela carta vai chegar no destino, foi selada. Imagine o selo de Deus. O selo de Deus sobre os nossos corações. Por isso Paulo em Romanos mesmo, 8, ele fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu e quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós, por aqueles que ele redimiu. Então quem que vai extraviá-los? Quem que vai lançar condenação sobre eles? O capítulo 8 de Romanos começa exatamente assim: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, o ministério do Espírito, ele vem trazer para nós todo gozo, segurança, alegria, certeza dessas verdades, né? Por isso que o Senhor falou que o ministério do Espírito Santo era falar sobre essa verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. O Senhor falou assim: eu tenho vos dito isso para que o meu gozo esteja em vós. Qual é o gozo de Cristo? Como nós podemos experimentar o gozo de Cristo? Pelo Espírito, não é? Habitai em mim. Quando ele está falando sobre o Consolador, lá em João, capítulo 14 e capítulo 16, no meio você tem o 15, não é? Entre os dois, o que fala o capítulo 15 de João? A videira verdadeira. O Senhor disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. O Consolador no capítulo 14, o Consolador no capítulo 16 e a videira no meio no capítulo 15. Você vê? Qual é o ministério do Espírito Santo? É nos ensinar e nos capacitar, nos qualificar para habitar na videira. Habitai em mim e eu habitarei em vós. É outra maneira de dizer, na linguagem de Paulo aos Gálatas, andai no Espírito. É só uma outra forma de dizer andai no Espírito. Foi o que o Senhor disse em João 15: habitai em mim, andai no Espírito, habitai em mim, e eu habitarei em vós. Se as minhas palavras permanecerem em vós, eu estou em vós, né? Então, irmão, você precisa ter uma clareza sobre isso, para que você primeiro possa começar a desfrutar, e para que você não comece a mistificar as coisas, né? Mas possa ver o quanto o Senhor tornou prático esse andar no Espírito. Comunhão com Ele, vida de amor a Ele, isso é andar no Espírito. Sua palavra enchendo o nosso coração. Uma vida de devoção a Ele, diária, na presença dEle. Com o coração para Ele. Não permitindo que nada nos separe dEle. Nenhum pecado conhecido, não julgado, não confessado. Isso é andar no Espírito. Tão simples, tão prático, né? Então, irmãos, o ensino sobre o Espírito Santo é algo tão glorioso nas Escrituras. Veja que ele foi então prometido pelos escritores do Antigo Testamento. Eu li apenas 2 exemplos, Ezequiel e Joel. Agora, talvez fosse bom hoje nós extrairmos algumas verdades dos outros textos que eu li. Eu disse aos irmãos que talvez nós partilhássemos a respeito de Romanos 8. Nós vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Nós vamos precisar gastar mais algumas reuniões em torno desse assunto do Espírito Santo, que eu creio que nós temos tido muita necessidade, como igreja em geral, de resgatar de uma forma bem resgatada esse grandioso alicerce da nossa confissão, o Espírito da promessa,
O Senhor não só morreu por nós objetivamente, Ele não só perdoa nossos pecados objetivamente, isso tudo foi feito objetivamente, foi na sua cruz. Ele não só fez isso, mas Ele enviou a nós o Seu Espírito para nos dar o gozo, a posse, o prazer, o desfrute, a certeza, a segurança de tudo isso que Ele fez. Sem o Espírito Santo não teríamos. Não teríamos. Por isso essa ênfase tão importante do ensino sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Habitar. Ele veio para habitar em vós. Ele foi derramado sobre a igreja no Pentecostes. Ele nunca abandonou aqueles discípulos. Aqueles discípulos pregaram ousadamente sobre Cristo no poder do Espírito. Paulo escreveu para Timóteo: guarda esse bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós também já estudamos esse versículo, né? Então, irmão, quão importante é resgatar bem esse alicerce na vida da igreja. E depois, então, mais tarde, se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento. A nossa necessidade hoje de não apenas estarmos claros sobre as verdades a respeito do Espírito Santo, mas sobre a necessidade que temos de uma vida no Espírito. A igreja em geral de um avivamento do Espírito. E quais seriam então, por que nós temos essa necessidade, quais são as suas consequências? Porque, irmãos, por melhor que trabalhemos, por melhor que preguemos, que exortemos, que nos ajudemos, que nos cuidemos como igreja, nós ainda precisamos. Precisamos que nesses dias do fim, para que haja um renovado vigor no testemunho do Senhor, o seu Espírito seja novamente soprado sobre a igreja. De modo geral, o cristianismo tem uma convicção dessa necessidade. Mas a falta de entendimento, de clareza, de compreensão sobre o ministério do Espírito tem levado muitos irmãos nossos a enganos flagrantes e fragrantes. Enganos terríveis a respeito da ação e do ministério do Espírito Santo. Isso faz com que brechas sejam oferecidas ao próprio Satanás, para que iluda os filhos de Deus, com sensacionalismos, emocionalismos, subjetivismos, gerando confusão e finalmente dissensão, divisão. E então a genuína obra de Deus perca o seu significado no meio daqueles irmãos. Por que você acha que dentro do meio evangélico, dentre outras formas, né, de nós encararmos, você pode dividir assim em dois grandes grupos, né? Digamos assim, os chamados reformados e os chamados pentecostais? Por que você acha? Exatamente por causa do conflito a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas na verdade, esse é um termo muito ruim. Porque todo aquele que deveria e poderia se chamar reformado, aquele que crê que pela reforma o Senhor trouxe de volta, através daqueles homens de Deus, verdades que até então estavam perdidas no coração do povo, o Senhor usou aqueles reformadores e trouxe a igreja aos alicerces. Pelo menos iniciou esse processo. Então, todos aqueles que se confessam como fruto dessa reforma, reformados, também deveriam se confessar pentecostais. Porque a igreja é fruto do Pentecostes. Não há igreja sem Pentecostes, não é? O Espírito Santo habita na igreja. Mas é por causa da confusão em torno da pessoa e obra do Espírito que nós temos essas dissensões todas, que não tem sentido nenhum, né? Biblicamente falando. Então, irmão, vamos voltar nossas Bíblias agora no Novo Testamento, então, para olharmos um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 3, um dos textos que nós lemos. Claro que não teremos tempo de comentar todos, mas vamos até onde o tempo permitir. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 6 diz assim: o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, vamos tentar usar esse versículo 6 aqui para explicar um pouquinho dessa questão de letra, Espírito, o que significa isso. Nós podemos dividir a lei do Velho Testamento em duas. A lei chamada moral, aquilo que refletiu o coração de Deus e que nunca passará. O Senhor falou assim: nem um i e nem um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. E ali ele inclui a lei moral e a lei cerimonial.
Porque ele, como sendo filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele cumpriu toda a lei, tanto moral quanto cerimonial. Não é? Então a lei cerimonial, ou seja, aquele cerimonialismo, altar, sangue, cordeirinho, dia da Páscoa, etc, etc, as festas todas, as primícias, tudo aquilo já foi cumprido. Não há sentido algum nos cristãos praticarem qualquer daquela coisa. Não é? Porque tudo já foi cumprido pelo nosso Senhor no que concerne a lei cerimonial. Mas no que concerne a lei moral, os chamados 10 mandamentos, aquela lei reflete o que Deus é, o caráter de Deus. Então é óbvio que essa lei nunca passará, assim como Deus nunca passará. Então, quando Paulo escreve Romanos capítulo 8, quando formos partilhar esse texto, a gente vai ver com mais detalhes, ele diz lá no verso 3, Romanos 8, 3, se você quiser depois conferir, que aquilo que foi impossível para a lei, e quando a gente estudar você vai ver, vamos ver um pouquinho no livro de Hebreus, o que era impossível para a lei era aperfeiçoar nossas consciências, era dar paz para a nossa consciência. Aquele sangue de animal era tão transitório que deveria ser celebrada aquela festa grandiosa chamada da expiação, quando o sumo sacerdote entrava lá com o sangue, um dia anual, a maior festa do povo judeu, era um dia anual, todo ano, mas era tão transitório que tinha que ter todo ano, né? O chamado aniversário do pecado. Todo ano, o dia da expiação. Tem que entrar, tem que derramar o sangue, no ano que vem de novo, e no ano que vem de novo, exatamente porque é ineficaz. Tem que ser repetido muitas vezes. O livro de Hebreus fala tudo sobre isso. Então lá no capítulo 9 ele fala assim, mas quando veio Cristo, como sumo sacerdote maior dos bens que tem realidade, então ele ofereceu a si mesmo uma única vez. Todas. Aparece várias vezes essa expressão lá. Né? Porque o Senhor cumpriu, executou e aboliu tudo que se referia ao Velho Testamento, porque Ele é o cumprimento de tudo isso, né? Então, irmão, isso é o que Paulo está chamando aqui de letra. Aquelas ordenações, aquelas cerimônias, aquilo que foi escrito, até mesmo a lei moral, que foi escrita em tábuas de pedra, embora ela não passe, como eu falei aqui, mas ela foi cumprida em Cristo, e agora, voltando ao texto de Romanos 8,3 que eu estou citando, ela se cumpre em nós quando? Quando nós olhamos para a lei e falamos assim, agora eu vou fazer tudo isso que está escrito na lei. Não amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não cobiçarás, etc. Você vai dar um passo e vai tropeçar. E vai ver que você não pode, não consegue. Porque é alto demais para nós. Essa lei foi cumprida por um único homem, o Senhor Jesus Cristo. Agradou a Deus perfeitamente como homem. E como homem foi então à cruz como nosso substituto. E então exaltado derramou sobre nós o seu Espírito. Não é um Espírito diferente, mas é o seu Espírito, o Espírito de Jesus Cristo. É o que Paulo fala em Gálatas 4. Porque vós agora sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Lembra lá em Gálatas? E é por ele que vocês clamam, Abba, Pai. Assim como o Filho que é Cristo orava ao Pai, nós os filhos também clamamos, Abba, Pai. Porque Ele derramou nos nossos corações o Espírito do seu Filho. Não é? E o que esse Espírito do seu Filho faz em nós? Aí nós voltamos a Romanos 8,3. Para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora é em nós. Ele já se cumpriu em Cristo. Cristo obedeceu toda a lei. Agora ele vai se cumprir em nós. Como? Como, irmão? Como que termina Romanos 8,3? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós agora. O preceito da lei qual é? Amarás o Senhor teu, para resumir, como o Senhor resumiu toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Como esse preceito da lei pode se cumprir em nós? Quando andamos segundo o Espírito e não na carne. Não é isso? Finalzinho de Romanos 8,3. Então os irmãos vejam, em primeiro lugar, para que o Espírito Santo foi enviado. Na verdade, em primeiríssimo lugar, é para nos regenerar. É para nos dar vida. Nós estávamos mortos. Se Ele nos regenerar, nós não podíamos andar. Morto não anda. Né? Então Ele primeiro precisava nos dar vida, quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, veio habitar em nós, para que nós andemos no Espírito. E quando andamos no Espírito, o que acontece? Romanos 8, que eu acabei de citar, 3, o preceito da lei se cumpre em nós.
Está vendo como a lei moral nunca passa? O Espírito vai cumprindo em nós a lei. Fazendo o quê? Isso é um processo, né? Ele vai nos levando de glória em glória, como eu também já li aqui em Coríntios. Transformados de glória em glória na sua imagem. Quem que faz isso? O Espírito do Senhor. 2 Coríntios aí, texto que você tem aberto. 3,18, né? Então, na medida em que nós vamos aprendendo a andar no Espírito, nós vamos amando a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Ele realmente vai sendo não o número 1 para nós. Não. Vai sendo o único. Tudo mais circunda ao redor dele. Ele não é o primeiro. E o cônjuge é o segundo, os filhos são o terceiro, o trabalho é o quarto. Não tem jeito de se ordenar a sua vida assim, não. É confusão. Tá certo. Nosso Deus tem que ser o único. E as outras coisas giram ao seu redor e encontram o seu devido lugar. Então, na medida em que vamos andando no Espírito, é assim que o preceito da lei se cumpre em nós. Nós vamos amando a Ele. E amando mais, e amando mais, e amando mais. De glória em glória. Transformados na sua imagem. Que ministério tremendo, irmãos. Quando que nós poderíamos atingir isso? Irmão, você vê que o ministério do Espírito, ele é uma contraposição imediata e terrível a qualquer outro tipo de ensino humano. Você conhece um pouco do ensino das filosofias? Você conhece? Você conhece um pouco do ensino das seitas, das religiões? Procure conhecer, muito bom. Quanto mais você conhecer, melhor. E quando você estudar e procurar conhecer, você vai ver com clareza aquelas duas árvores lá do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é Cristo, só nele há vida. As outras árvores, a outra árvore tipifica todas as outras religiões, seitas, ideologias e filosofias, que dizem de uma forma ou de outra que você vai por si mesmo atingindo graus de conhecimento maior, de iluminação maior. Algumas seitas de conhecimento são fechadas, são as chamadas esotéricas, são fechadas, não é? Grande parte delas. Outras não, outras são abertas. Mas o que importa é que elas caminham pelo mesmo caminho. Você vai se aperfeiçoando pelo conhecimento, passando ali de grau em grau, até que você chegue a uma divinização. De uma forma ou de outra, todas também pregam a divinização. E algumas são muito imorais, porque elas dizem que você vai se perder, como por exemplo o ensino hindu, do hinduísmo. Você vai sendo aperfeiçoado, iluminado e vai crescendo até que você desaparece, como uma gota no oceano. Esse é o ensino do hinduísmo. Imerso no grande mar que é Deus. Você se despersonaliza. Não é assim? Irmãos, o cristianismo é a única verdade. Nós pregamos que Deus é Deus e o homem é homem. Deus é santo e o homem caiu, é pecador. Deus tomou a iniciativa e enviou o seu filho, que é ele mesmo. E ele tomou sobre si o salário do homem justo, que é a morte. E ele morreu nossa morte, para que nós vivamos sua vida. Então ele entrou na morte, derrotou a morte, porque ele é Deus, e porque ele é um homem santo, sem pecado. Se ele tivesse pecado, a morte teria segurado a ele. Mas ele não tinha pecado, então a morte não tinha autoridade sobre ele. Então ele venceu, destruiu a morte, como Paulo fala, né? A Timóteo, destruiu a morte, tremenda palavra. Destruiu a morte. E trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E agora então ele nos redimiu como criaturas, nos tornou filhos de adoção, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Olha quanta bênção. E baseado nesse Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Nós não olhamos para Deus e falamos, ó Supremo Arquiteto. Nós não olhamos para Deus e falamos, ó Grande Criador. Nós não olhamos para Ele e falamos mais um monte de nome que as religiões falam. Não é? Alá. E etc. E etc. Né? Mas nós olhamos para Ele e falamos, o quê? Pai. Irmãos, os únicos que chamam Deus de Pai são os cristãos. Esse foi o evangelho que Jesus pregou para Maria Madalena, lembra? Mulher, não me detenhas. Logo que ele havia ressuscitado. Mulher, não me detenhas. Ela abraçou o Senhor ali, os pés dele, né? Quando ela reconheceu que era o Senhor, ele falou, mulher, não me detenhas. Vai ter com os meus irmãos e dize para eles, subo para o meu Pai. Pai do Senhor Jesus, Deus sempre é, sempre foi, né? Isso não é novidade.
Mas ele diz: eu subo para o meu Pai e, agora que vem, as boas novas para nós, e o vosso Pai. Para o meu Deus e o vosso Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Tudo isso foi resultado da graça de Deus através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Qualquer ensino que pleiteie contra isso é diabólico. É aquela escada colocada na terra, no céu, e você vai subindo os degraus da escada, até você chegar no céu, até você se divinizar, até você se perder no Espírito Divino. Como desde os tempos de Cristo já se ensinava isso, dos tempos dos apóstolos, depois no segundo século o gnosticismo, né? Você vai se espiritualizando até você perder a personalidade e se imergir no oceano que é Deus. Muito bonita a linguagem, mas mentirosa, né? Porque nós somos criaturas limitadas, redimidas. Sempre seremos criaturas pessoais, nunca iremos perder nossa personalidade. Nosso Senhor vai santificá-la a tal ponto de que morte, carne, pecado não terão mais domínio sobre nós em nenhum sentido. Nós seremos criaturas pessoais diante de um Deus pessoal, adorando e servindo por toda a eternidade. Esse é o Evangelho glorioso. Esse é um Evangelho moral. Esse é um Evangelho que dá dignidade à vida humana, né? Quão importante é você ver isso, irmão. Você vê a supremacia do Evangelho. O Evangelho não é mais uma voz no meio de tantas vozes, não. O Evangelho é a voz no meio das outras vozes, né? Então você só pode ter convicção desses fatos pelo Espírito Santo. Eu posso falar para você como eu estou falando aqui. Mas lembra o que foi lido em Hebreus no início? Ninguém jamais ensinará ao seu próximo, nem ensinará ao seu irmão, dizendo assim: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos quem? O universo inteiro? É universalismo? Não. Todos que foram redimidos. Todos que foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Todos aqueles que o Espírito Santo regenerou, não é? Todos me conhecerão. Então, irmão, isso é aberto para você. Você não tem que esperar receber isso de outros. Você foi selado. Você tem comunhão com Deus, o seu Abba, Pai. Ele abriu os tesouros do Evangelho para você. E tem chamado você para entrar. Não fique na porta. Caminhe com Ele. Ande com Ele. Progrida com Ele. Para que você conheça os seus tesouros. As câmaras mais interiores. As riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Como eu disse aos irmãos na reunião anterior, vou repetir. Não adianta ficarmos conhecendo apenas a doutrina do Espírito. O Espírito pessoa divina, o Espírito na Trindade, o Espírito nos seus ministérios. É muito importante e bom, mas é pouco demais. Nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, para que realmente possamos experimentar o que o Senhor chamou de meu gozo. Meu gozo esteja em vós, e vosso gozo seja completo. Então, essa é a contraparte aqui. Esses são os dois lados do versículo 6 aqui, olha. Letra e Espírito. Letra e Espírito. São os dois ministérios. Aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que era uma figura, um tipo, uma sombra, e o que aconteceu agora. Aquilo, o ministério da condenação, isso agora, ministério da justiça, ou da justificação, como Paulo chama, não é? Aquilo lá atrás, sombra, como ele fala lá no verso 13, olha, 14, os sentidos deles se embotaram. Até hoje, quando é lido Moisés, a antiga aliança, né? O véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. É como um juízo de Deus, né? Aquele povo estava cego, eles rejeitaram o Senhor encarnado. E quando eles rejeitaram o Senhor encarnado, eles não mais podiam ver. Grande parte deles, né? A realidade a respeito do Evangelho. Eles rejeitaram o Senhor. E Paulo falou, olha, o juízo de Deus sobre esse povo da aliança terrena é que até hoje, quando é lido Moisés, o véu permanece. Paulo escreveu isso aqui tem quase 2000 anos. E 2000 anos depois isso ainda é verdade. Não é? O que acontece lá nas sinagogas judaicas? Exatamente o que está escrito aqui. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Não é? Irmãos, mas haverá um dia quando esse véu será rasgado. O próprio Cristo se revelará a eles, a nação de Israel. Paulo falou isso em Romanos. E todo aquele remanescente será salvo. Eles verão aquele que eles traspassaram e rejeitaram e prantearão por ele. Porque o verão. Que cena, irmãos.
Nós não fazemos parte dessa história não, porque nós já somos o Senhor. Nós já estaremos com Ele. Mas isso será um choque para aquela nação de Israel. Porque eles verão que o Messias, Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, humanamente falando, que eles pregaram na cruz, é Jeová Deus encarnado. E prantearão por Ele, né? Então Paulo faz esse contraste aqui entre os dois ministérios. É um texto tão lindo, 2 Coríntios 3, todo o capítulo. E ele termina dizendo que o Senhor é o Espírito. Esse texto precisa ser muito bem compreendido. E acho que vale a pena ressaltar essa verdade aqui. Jesus não se tornou o Espírito. Cuidado. Porque há um ensino no meio dos evangélicos que dizem que Jesus se transformou no Espírito. Então hoje não existe Jesus Cristo mais. Jesus Cristo era aquele que estava em carne. Ele morreu, ressuscitou, quando ele ressuscitou ainda era ele. Depois ele subiu aos céus, lá do Monte das Oliveiras, não é assim? Depois que ele subiu aos céus, ele se transformou no Espírito. Agora ele não existe mais. Existe o Espírito Santo. Quem tem o Espírito tem Cristo, tem o Filho. É claro que isso é uma absoluta distorção, né? Porque o Senhor Jesus ressuscitou como homem, ascendeu como homem e está sentado como homem, na presença de Deus, no trono de Deus, e voltará como homem, Deus homem, com as suas marcas da cruz, da redenção. E é exatamente por isso que eles o reconhecerão, os judeus, como aquele que eles crucificaram, não é? Agora, como Deus é triuno em pessoas, então ele derramou o Espírito dele, que em essência é ele mesmo, não é? Porque há uma comunhão de essência em Deus, não há três deuses, há um único Deus em três pessoas. Então a pessoa do Espírito Santo comunica a nós a essência de Deus, a natureza de Deus, que é única, não tem três naturezas, apenas uma, não é? Então, quando diz o Senhor é o Espírito, significa comunhão de essência. Não significa que ele se transformou no Espírito, é claro. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Mais uma expressão linda sobre o ministério do Espírito. Somos transformados. Ele não só regenera, vivifica, convence do pecado, mas ele transforma. Ele transforma, conformando-nos à imagem de Cristo. A intenção do Espírito é formar o caráter do Senhor Jesus em nós. Cada faceta desse caráter. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos ler esse último texto para nós pararmos por aqui hoje. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Lá em Coríntios, o texto que estávamos lendo, diz que nós somos transformados pelo Espírito do Senhor de glória em glória, na sua própria imagem. Na imagem de quem? Do Senhor, Jesus. Através desse texto de Gálatas 5:22, irmão, você vai ver com clareza qual é o caráter de Cristo. Se você quiser uma outra expressão para fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, você coloque aí o caráter de Cristo. Porque o fruto do Espírito é expressão do caráter de Cristo. O Espírito Santo irá produzir em nós aquilo, gerar em nós, formar em nós o que Cristo é. Paulo em Gálatas falou assim, nessa carta mesmo, capítulo 4 ali anterior, verso 19, ele diz assim: meus filhos, referindo aos Gálatas, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Qual a consequência de Cristo ser formado em nós? Está aí no capítulo da frente, no 5:22. O fruto do Espírito é, 9 características. Essas 9 características são o caráter de Cristo. Você vê a importância de se colocar o caráter na frente do carisma, porque é um outro engano do inimigo no meio da igreja. Hoje no meio da igreja tem lugar quem tem eloquência, quem é capaz de convencer, quem é carismático, não é? Quem sabe manipular a mente dos outros, não é verdade? Carisma está na frente de caráter. Mas na palavra de Deus sempre caráter vem primeiro. O caráter é que prova tudo. O carisma não tem solidez sem o caráter.
Quem tem carisma sem caráter é como uma criança brincando com uma espada. Ele vai se ferir e vai ferir os outros com o seu carisma. E é isso que nós vemos em todo momento, né? Porque a ênfase do Espírito é o caráter. Ele quer formar Cristo em nós. O que significa isso? Está escrito aí. Amor, alegria, mas não veja como atributos, irmãos, porque não são atributos. Não são. Não é questão do Senhor estar formando em nós pelo Espírito amor, e forma alegria, e forma paz. Nada disso. Esqueça isso. Aí está falando sobre uma pessoa. Esse aí é o Senhor Jesus. Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na medida que a vida de Cristo, que já foi dada a nós, é fortalecida em nós, formada em nós, essas marcas do caráter de Cristo vão se tornando evidentes. Não é questão de Deus comunicar atributos. Não confunda. Quando você vai, uma figura para te ajudar a entender. Quando você vai a uma árvore que produz tangerina, cheia de gomos dentro daquele frutinho, você não vai lá apanhar um gomo, né? Você vai apanhar um fruto. Você abre o fruto e tem muitos gomos, mas é um fruto único. Da mesma forma o fruto do Espírito. Não tem como você pedir ao Senhor que te dê mais amor, mais alegria, mais paz. Não. O Senhor Jesus não é um supermercado celestial. Você vai no departamento que precisa. Departamento do amor, departamento da alegria, departamento da paz, departamento da mansidão. Não. O Senhor é um fruto, né? Uma pessoa. À medida que temos comunhão com Ele, essas coisas são manifestadas em nós. Então, no versículo 22 diz assim: o fruto do Espírito, o que Cristo é no seu caráter. Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz. Paulo aos Efésios diz assim: Cristo é a nossa paz. Paulo não diz que Cristo dá a nós paz. Ele diz que Cristo é. Ele é a nossa paz. Lembra? Efésios 2. Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é longanimidade ou paciência, capacidade de suportar, Ele é benignidade, Ele é bondade. Qual que é a diferença entre os dois? Benignidade fala de uma disposição interior, benigno. E bondade fala da consequência, os atos exteriores. Quem é benigno pratica a bondade. Então, benignidade fala de uma qualidade interior e bondade dos atos provenientes da benignidade. Tá certo? Fidelidade ou fé. Tá vendo que fé é fruto do Espírito? Nós só podemos crer pela ação do Espírito. Só podemos ser fiéis pela ação do Espírito. Ninguém vem a mim, o Senhor disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? Fidelidade, mansidão ou temperança e domínio próprio. 9 frutos. Você tem formas diferentes de dividir esses 9 e interpretá-los. 3, 3 e 3 é a melhor maneira. 3 tem relação imediata com o próprio Deus, 3 tem relação imediata conosco mesmos e 3 tem relação com os outros. Você divide esse fruto em 3. Então você vê o pleno equilíbrio da vida cristã, né? Como fruto do Espírito. Com relação a Deus, amor, alegria e paz. Com relação a Deus. Com relação aos outros, longanimidade ou paciência, capacidade de suportar, mesmo os que nos agridem. Longânimo. Benigno, uma disposição de bondade. Você deseja verdadeiramente o bem para os que te fazem o mal. E não só deseja, mas bondade, está logo em seguida aí. Você faz o bem para aqueles que te fazem o mal. Né? Então os 3 seguintes aí, longanimidade, benignidade e bondade, relação com os outros. E os 3 últimos, fidelidade, mansidão e domínio próprio, relação conosco mesmos. Nós conosco mesmos. Você vê que o domínio próprio está ligado à sua relação consigo mesmo, como fruto do Espírito. O Senhor quer te discipular, Ele quer colocar você no jugo dEle, para que você seja amansado. Nós somos como um cavalo bravo, né? Mansidão é uma relação de nós conosco mesmo. É claro que se expressa exteriormente, né? E domínio próprio também. Você só pode ser posto sob controle pelo Espírito. E isso vai te trazer descanso. O Senhor falou isso em Mateus.
Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Olha só, manso. Aí nesse texto, como eu dividi, está falando da relação conosco mesmo. Mansidão, domínio próprio, né? O Senhor falou, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para quem? Para os outros? Para as vossas almas. Porque o primeiro que descansa é você, com a mansidão e com o domínio próprio. Porque o primeiro que te escraviza é você mesmo, não são os outros, né? Nosso maior cativeiro é a nós mesmos. Então, irmão, veja a beleza desse fruto do Espírito. À medida que esse fruto vai sendo amadurecido em nós, a nossa relação com Deus, amor, alegria e paz, ela vai sendo cada vez mais impenetrável. Uma relação constante, firme, amor, alegria e paz, sempre, sempre, em toda e qualquer situação. Depois, longanimidade, benignidade e bondade, sempre com os outros. Eu estou sendo afligido, eu estou sofrendo, longânimo, paciente, não é? Suportando. Benigno, uma qualidade interior, e bom, uma qualidade exterior, fazendo bem para os que te fazem o mal. E depois a última tríade aí, mansidão, domínio próprio, e qual é o outro aí no último? Fidelidade, fé. Fala da nossa união, nossa relação pessoal com o Senhor, né? Então, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na medida em que o Espírito está trabalhando em nós, essas são as consequências. No mesmo grau em que temos uma, temos as outras. Não tem como você colocar aí um limite, uma medida diferente. Você não pode ter mais amor e menos alegria, menos domínio próprio e mais mansidão. Não, isso é outro erro. Nós temos todos na mesma medida, porque é resultado de Cristo sendo formado em nós. Então sabe o que você deve fazer? Você deve, na luz de Deus, para que Ele te ajude a ver o trabalhar dele na sua vida, não se avaliar ou tentar se avaliar pelo que você acha que você tem mais, né? Embora isso não seja uma verdade, mas por aquilo que você vê que tem menos. Essa é a sua medida, porque essa é a medida de todos. Mas na medida em que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, esse é o resultado imediato, fruto do Espírito. Irmãos, nós só temos que louvar e adorar o Senhor, porque Ele fez habitar em nós o seu Espírito. Se nós tivéssemos uma salvação efetuada em Cristo, externamente, no Calvário, apenas o que Ele fez, seria grandioso, mas ainda seria um meio evangelho, seria uma metade. Porque aquela obra foi inteiramente dele. Nós cremos no que Ele fez e por isso somos justificados, somos salvos. Mas se o Espírito Santo não habitasse em nós, a nossa disposição interior, os irmãos entendem? Não seria alterada. Você seria apenas salvo, mas não seria mudado interiormente. Você seria salvo, justificado, mas não teria o caráter de Cristo. Não teria o fruto do Espírito. Então a habitação do Espírito é o complemento realmente da obra de Cristo, né? Complemento, entre aspas. Aquela obra que o Senhor realizou, ela se torna eficaz, aplicada a nós, experimentada por nós por causa da habitação do Espírito Santo. Por isso que o Senhor falou, Ele me glorificará. Ele receberá do que é meu e vai anunciar a vocês. Ele é o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade, isso tudo que já estudamos, não é? Ele vai aplicar em nós tudo que Cristo é, e mais do que isso, Ele vai formar o caráter de Cristo em nós. Isso é uma tão grande salvação. Se fôssemos libertos do pecado, libertos do mundo, salvos da condenação eterna, do inferno, seja lá do que for, mas ainda assim permanecêssemos escravos do ego, nós ainda viveríamos vidas miseráveis. E o Espírito Santo veio habitar em nós para nos livrar do ego, esse maior tirano de todos. Agostinho, aquele homem de Deus, já no século IV, com a sua compreensão da graça de Deus, ele disse assim, Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e inquieto está o nosso coração, até que repouse em Ti. Nós fomos chamados então para essa plenitude dessa salvação. Não só o que Cristo fez por nós objetivamente, mas como consequência que o Espírito faz em nós subjetivamente, nos dando todo o resultado que está aí nesse texto de Gálatas, do que Cristo fez por nós, resumido em 9 itens.
Senhor nos ajude, irmãos, a crescer na compreensão e na experiência dessas coisas. Que não seja apenas ensino, apenas teórico, que nem apenas compreensão, mas seja uma realidade. Você vá vendo que Cristo está sendo formado em você. Você vá vendo que na sua relação com Cristo, você está triunfando sobre coisas que você mesmo sabe que não poderia triunfar. Você mesmo está sendo liberto de coisas que você sabe que não poderia se libertar, se purificar, se aperfeiçoar. Não é? Mas você está enfocando Cristo e está sendo liberto. Você está vendo fluir um fruto de você que não é seu. É como um ramo na videira. O ramo não pode se gloriar e falar: olha só que cacho de uva mais magnífico. Eu que gerei esse cacho. O ramo não pode falar isso. O ramo tem que dizer que aquele cacho, que ele tem o privilégio de ter pendurado nele, expresso por ele, é um resultado dele estar ligado à videira e partilhando a seiva da videira. Assim é a nossa relação com Cristo. O ramo não olha para o ramo, mas o ramo permanece na videira. Amém. Pai, nos ajuda na nossa compreensão a respeito desses assuntos. E acima de tudo, nos ajude, Senhor, a andar no Espírito, em verdadeira união contigo, de amor, de mente, de coração, tendo a Tua palavra permanente nos nossos corações, habitando ricamente em nós, para que o Senhor possa nos aprofundar, Senhor, nesse andar tão pleno que o Senhor preparou para nós, o andar no Espírito, para que jamais satisfaçamos as cobiças da carne. Que o Senhor nos ajude a experimentar essa tão grande salvação que o Senhor já efetuou por nós. Te pedimos que o Senhor mesmo venha falar e aplicar, Senhor, a Tua palavra aos corações nossos aqui nessa noite, para que na Tua luz nós possamos ver a luz. Em nome de Jesus. Amém.